Existe uma desordem silenciosa que pode estar travando a nossa vida e talvez a gente ainda nem tenha percebido. Às vezes nós queremos crescer, prosperar, vencer, ter paz, viver livres, realizar sonhos, cuidar melhor da família, ganhar mais, ter saúde, ter clareza. Mas existe algo fora do lugar dentro de nós, na nossa casa, nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos ou na nossa mente. E quando a vida está desorganizada por dentro, a prosperidade encontra dificuldade para permanecer do lado de fora. Hoje, olhando para Deuteronômio 21, nós vamos aprender que antes de Deus conduzir um povo para a conquista, Ele ensina esse povo a lidar com a ordem, com a responsabilidade, com a justiça e com a consequência das escolhas. Porque prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é viver em alinhamento, é ter paz, clareza, coragem, sabedoria e responsabilidade para sustentar aquilo que nós recebemos. Deuteronômio 21 pode parecer, à primeira vista, um capítulo distante da nossa realidade. Ele fala de situações antigas, leis dadas ao povo de Israel, casos de morte sem solução, família, herança, filhos rebeldes, guerra e honra. Mas por trás de tudo isso, existe um princípio muito atual. Não dá para construir uma vida livre em cima da desordem. A primeira grande lição deste capítulo é que aquilo que está mal resolvido precisa ser tratado. O contexto começa falando de uma situação difícil. Quando alguém era encontrado morto no campo e ninguém sabia quem tinha feito aquilo, o povo não podia simplesmente ignorar o caso e seguir como se nada tivesse acontecido. Havia um processo, havia a responsabilidade, havia uma atitude pública para lidar com aquilo. E aqui está uma mensagem muito forte para nós. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente tenta empurrar para debaixo do tapete. Talvez uma mágoa antiga, uma culpa escondida, uma decisão errada, um perdão que não foi liberado, uma conversa que nunca aconteceu, um trauma que a gente finge que não sente mais, um hábito que está destruindo a nossa paz, uma bagunça financeira que a gente evita olhar. Mas tudo aquilo que não é tratado continua ocupando espaço dentro de nós. E muitas vezes nós pedimos a Deus uma nova fase, mas ainda estamos carregando pesos das fases antigas. Não é que Deus não queira nos abençoar, é que a desordem não deixa a bênção fluir com liberdade. É como tentar colocar água limpa em um copo sujo. A água até entra, mas se mistura com aquilo que já estava ali. Por isso, o primeiro despertar é este. Nós precisamos ter coragem de olhar para o que está fora do lugar. Não para nos condenar, não para viver com culpa, mas para colocar ordem. Porque a culpa paralisa, mas a responsabilidade liberta. A culpa pode dizer eu sou um fracasso, mas a responsabilidade diz eu posso corrigir, aprender e recomeçar. E esse é um ponto muito importante para quem deseja viver uma vida livre, próspera e com propósito. A gente não precisa carregar peso para mudar de vida. A gente precisa carregar consciência. Consciência é luz. Consciência é quando a luz entra. E quando a luz entra, a confusão começa a perder força.
A segunda lição de Deuteronômio 21 é sobre respeito aos processos. O capítulo mostra que o povo não podia agir de qualquer jeito. Havia ordem, havia limites, havia instruções. Isso nos ensina que uma vida próspera não nasce do improviso constante, nasce de princípios. Muita gente quer resultados sem processo. Quer riqueza sem disciplina, quer liberdade sem responsabilidade, quer paz sem perdão, quer saúde sem cuidado, quer sucesso sem constância, quer mudança sem decisão. Mas a vida tem leis naturais. Quem planta, colhe, quem cuida, fortalece, quem abandona, perde, quem organiza, prospera, quem insiste, cresce, quem aprende, amadurece. O Criador deixou princípios espalhados na própria vida. E quando nós respeitamos esses princípios, a nossa caminhada fica mais leve. Não significa que tudo será fácil, mas significa que nós paramos de brigar contra a vida e começamos a caminhar com sabedoria. Um exemplo simples. Se a gente deseja prosperar financeiramente, mas não sabe para onde vai o dinheiro, vive comprando por impulso, não anota nada, não se planeja, não separa uma parte para construir o futuro, então não é falta de sorte, é falta de ordem. E isso não é para gerar culpa, é para gerar despertar. A pergunta não é por que eu não consigo, a pergunta é o que eu preciso organizar para avançar. Talvez seja organizar o tempo, o dinheiro, a mente, a casa, as emoções, os relacionamentos, talvez seja organizar a vida espiritual, porque a prosperidade não começa no bolso, começa na consciência. E a terceira lição do capítulo é sobre família, identidade e herança. Deuteronômio 21 também fala sobre direitos familiares e herança. E aqui existe uma mensagem profunda. Aquilo que nós construímos não é só para nós. Nossas escolhas deixam marcas. A nossa vida não afeta apenas a gente. A forma como pensamos, falamos, gastamos, como tratamos as pessoas, como lidamos com problemas e reagimos às dificuldades, cria um ambiente ao nosso redor. Nós podemos deixar herança de medo, escassez, briga, confusão e culpa. Ou podemos deixar a herança de coragem, de fé, sabedoria, trabalho, amor, responsabilidade e prosperidade com propósito. E aqui entra algo muito importante. Muitos de nós estamos tentando vencer bloqueios que não começaram em nós. Crescemos ouvindo frases como dinheiro é difícil, rico não presta, a vida é sofrimento, quem nasceu pobre morre pobre, sonhar alto é perigoso, melhor não tentar para não se frustrar. E sem perceber, essas frases viram paredes invisíveis dentro da nossa mente. Mas quando a consciência desperta, a gente entende que não precisa repetir tudo o que recebeu. Podemos honrar nossa história sem permanecer presos a ela. Nós podemos olhar para trás com respeito, mas caminhar para frente com decisão. Talvez a nossa família não tenha aprendido sobre liberdade emocional, mas nós podemos aprender. Talvez ninguém tenha ensinado sobre prosperidade, nós podemos buscar sabedoria. Talvez o ambiente onde crescemos tenha sido pesado, mas nós podemos construir um novo ambiente. Talvez tenham nos ensinado a sobreviver, mas Deus nos chama também para frutificar. E frutificar é viver os dons que recebemos, é usar nossos talentos, é colocar nossas habilidades a serviço de algo maior, é parar de viver apenas apagando incêndios e começar a construir com intenção.
A quarta lição é sobre disciplina. O capítulo também fala de rebeldia, de filhos que não ouviam, de situações que a desordem familiar se tornava um problema para toda a comunidade. Hoje nós não vivemos aquelas leis da mesma forma, mas o princípio permanece. Quando não existe correção, a desordem cresce. E isso vale para dentro de nós também. Existe uma parte nossa que quer crescer, mas existe outra parte que quer fugir do esforço. Uma parte quer prosperar, mas a outra quer gastar sem pensar. Uma parte quer paz, a outra insiste em alimentar brigas. Uma parte quer saúde, a outra adia o cuidado. Uma parte quer liberdade, mas a outra continua presa ao medo da opinião dos outros. Por isso, disciplina não é castigo. Disciplina é direção. Disciplina é quando nós dizemos para nós mesmos: eu não vou mais viver de qualquer jeito. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante. Acordar um pouco mais cedo, cuidar da saúde, orar ou meditar com sinceridade, ler algo que eleve a mente, aprender uma habilidade, organizar as finanças, terminar o que começamos, falar menos e agir mais, escolher melhor as companhias, parar de alimentar pensamentos que nos enfraquecem. Pequenas ordens diárias criam grandes libertações ao longo do tempo. Às vezes nós queremos uma mudança gigante, mas desprezamos as pequenas decisões que constroem essa mudança. A vida não muda apenas em grandes eventos. A vida muda no que repetimos todos os dias. E a quinta lição é sobre dignidade. Mesmo em tempos difíceis, Deuteronômio 21 nos mostra limites, cuidado e respeito. Isso nos ensina que o crescimento verdadeiro não pode destruir a nossa humanidade. Não adianta ganhar o mundo e perder a paz. Não adianta enriquecer e virar escravo do medo. Não adianta ter sucesso e abandonar a essência. Não adianta conquistar coisas e perder a alma no caminho. Prosperidade com propósito é diferente de ambição vazia. A ambição vazia pergunta: quanto eu posso acumular? O propósito pergunta: quem eu posso me tornar e quantas vidas posso abençoar? Quando a gente vive desconectado da essência, começa a correr atrás de coisas que nem sabe realmente se quer. Compra para impressionar, trabalha para provar valor, compete para não se sentir pequeno, se compara para tentar se sentir suficiente. Mas quando voltamos para a nossa identidade, tudo muda. A gente começa a entender que não nasceu por acaso, que recebeu dons, que tem capacidades, que existe uma contribuição única dentro de nós. E talvez a prosperidade que buscamos não comece com uma grande oportunidade lá fora, mas com uma reconexão aqui dentro. Por isso, uma prática simples é separar alguns minutos e responder com sinceridade: o que na minha vida está fora de ordem hoje? O que eu venho evitando enfrentar? Que hábito está roubando a minha paz? Que crença antiga eu preciso abandonar? Qual pequeno passo de organização eu posso dar agora? E qual dom ou talento eu estou deixando parado por medo? Não precisamos resolver tudo em um dia, mas precisamos começar. Pode ser uma conversa, um pedido de perdão, organizar uma dívida, arrumar o quarto, fazer uma caminhada, escrever um plano, voltar a estudar, desligar um pouco o celular e ouvir a própria alma. O importante é dar um passo real, porque clareza sem atitude vira apenas pensamento bonito.
e despertar, ou seja, o despertar verdadeiro acontece quando a consciência vira decisão. Deuteronômio 21 nos lembra que a vida não prospera onde tudo é ignorado, onde tudo é escondido ou deixado para depois. A prosperidade começa quando nós temos coragem de colocar luz naquilo que estava confuso. Onde existe ordem, a paz encontra espaço. Onde existe responsabilidade, a liberdade cresce. Onde existe sabedoria, a riqueza não destrói. Onde existe propósito, o sucesso ganha sentido. Onde existe alinhamento, a vida começa a florescer. Então a mensagem é simples. Não precisamos ter medo de olhar para a nossa desordem. Ela não é o fim da nossa história. Ela pode ser o ponto de partida da nossa transformação. Deus não nos chama para viver presos à culpa, Ele nos chama para amadurecer. A vida não nos pede perfeição, nos pede verdade. O Criador não colocou dons em nós para ficarem enterrados debaixo do medo. Ele nos deu capacidades para frutificar. A prosperidade que permanece começa quando a gente coloca a vida em ordem por dentro. E talvez hoje seja esse o nosso chamado. Parar de adiar a própria cura, parar de fugir da própria responsabilidade, parar de aceitar uma vida menor do que aquela que fomos criados para viver. Nós podemos ser livres, podemos viver com paz, prosperar com sabedoria, reconstruir nossa mentalidade, quebrar crenças antigas. Nós podemos cuidar da nossa saúde, da nossa casa, da nossa fé, do nosso tempo e dos nossos talentos. Mas tudo começa com uma decisão: colocar ordem onde existe confusão. Porque quando a desordem termina, a prosperidade encontra o caminho. Conto com você para ajudar a levar essa mensagem adiante. Por isso, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa colocar ordem à vida ou precisa colocar ordem na sua vida para viver com mais paz, com liberdade e com propósito. No próximo vídeo nós vamos continuar essa caminhada do despertar, buscando princípios eternos para viver com mais consciência, com mais prosperidade, saúde, sabedoria e liberdade. Que a nossa vida seja guiada pela luz, pela verdade, responsabilidade e pelo propósito. E que a prosperidade comece exatamente onde nós decidimos colocar ordem. Nos vemos no próximo vídeo.